Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de História. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Vamos fazer uma revisão sobre Grécia Antiga, o último conteúdo que a gente estudou, ok? Então, vamos ficar muito atentos. Aqui nessa aula nós não vamos estudar de forma geral tudo aquilo que aconteceu, né, ou os pontos, né, históricos, os fatos históricos que aconteceu durante, né, a existência da civilização grega, né, da Grécia Antiga. Nós vamos pontuar aqui apenas aquilo que nos interessa. E o que é que nos interessa? Certo? Aquilo que está dentro da nossa avaliação. Certo? Então, por que essa aula de revisão? Porque do dia 5 ao dia 9 de outubro, né, do próximo mês que se iniciar agora, vai começar as nossas avaliações. Então é bom que a gente tenha uma revisão, uma aula de revisão, certo? Por isso a gente necessita demais de ter bastante atenção, de fazer as nossas anotações. Se não entender o que foi explicado na aula, voltar o vídeo, pausar, refletir, pesquisar no livro. Tudo que a gente vai citar aqui está lá no livro de vocês também, dentro do capítulo Grécia Antiga, ok? Então vamos lá, galera, para a nossa aula, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem e vamos aí. Foco na aprendizagem, muita atenção. Galera, primeiro nós vamos entender aqui a herança cultural que os povos que habitaram a Grécia deixaram para a gente. Antes da gente ir para esse ponto, vocês já podem observar aqui que a gente, só para situar-se, nós estamos dentro desse território aqui, ó. Como era que se chamava esse território aqui, gente? Península Balcânica, ok? Península Balcânica. Ah, e esse território era todo fragmentado? Sim. Como assim, professor, fragmentado? Esse território aqui era formado por ilhas. Como vocês podem observar, não é um território como esse aqui da Ásia. Olha só, nós vamos ter aqui uma série de ilhas, certo? E nós vamos ter aqui as principais cidades-estados da Grécia: Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, ok? Então, esse território aqui ele foi chamado por alguns historiadores, certo? Esse território fragmentado da Grécia foi chamado por alguns historiadores de Hélade. Então, a Hélade era aquele conjunto de ilhas que formavam o território grego. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Vamos para frente, né? Melhor dizendo. Olha só, galera. Qual foi a herança cultural deixada pelos gregos? E que nós, consequentemente, as civilizações ocidentais, até nos dias de hoje, cultuam alguma dessas heranças. Primeiro, nós vamos ter no primeiro pontinho aqui o alfabeto grego, de suma importância para a existência do nosso, na atualidade. Certo? Segundo, o teatro, né? O teatro, né? As festas teatrais, né? As peças teatrais, né, que era realizada aí em homenagem ao deus Dionísio, certo? E aí nós temos as máscarazinhas, certo? Que representava ali os personagens desse teatro grego e que hoje representa o teatro na nossa atualidade, ok? A democracia grega, então, é um sistema de organização política que surgiu lá na Grécia e que hoje nós temos implantado no nosso país. Sistema democrático, embora um pouco diferenciado, né? Que a democracia grega era uma democracia direta, com a participação do povo, tomando decisões políticas de forma conjunta, ok? Enquanto que a nossa, nós temos um sistema de democracia denominado de democracia representativa, onde a gente escolhe os nossos candidatos, os nossos representantes, que vão tomar decisões lá no poder por nós, por a gente, cidadãos, ok? Então, na Grécia, nós vamos ter aí o uso da razão, a filosofia, certo, galera? Uma forma crítica de pensar. É na Grécia onde nós vamos ter a matemática, onde nós vamos ter a medicina, onde nós vamos ter a história, certo, galera? Então, vai ser, digamos assim, um leque
de herança cultural deixada pelos gregos para a gente. Na Grécia nós vamos ter também os Jogos Olímpicos, que era realizado de 4 em 4 anos, assim como é na atualidade. Inclusive era para acontecer os Jogos de Tóquio no Japão desse ano, infelizmente não pôde acontecer devido a essa pandemia. Mas ainda hoje acontecem os Jogos Olímpicos e por mais que ocorresse guerras entre as cidades, entre as cidades-estados gregas, no período dos Jogos Olímpicos, que era realizado em homenagem a Zeus, um dos maiores deuses, os mais importantes deuses da mitologia grega, certo, galera? Essas guerras cessavam. Então, a mesma coisa ocorre na atualidade, tá bom? Então, quando ocorre os Jogos Olímpicos na atualidade, ocorre aí, digamos assim, a participação de todos os países do mundo, todos os povos se unem num único objetivo, tá bom? Que é participar justamente desses jogos, que vai desde arremesso de disco, arremesso de peso, corridas, ok? Inclusive as maratonas vai surgir justamente diante de um fato que vai ocorrer na Grécia, onde um homem correu cerca de 40 quilômetros para avisar a Grécia que os persas vinham atacá-los. Nós vamos entender nos slides seguintes, beleza? E a questão da mitologia grega, gente? Então, a questão do Minotauro, certo? A história do Minotauro que vai surgir lá e tudo mais. Não vou contar essa historinha, senão nosso vídeo aqui vai ficar bastante extenso. Então, o que interessa para a gente é isso, ok? Então, vamos seguindo aqui, galera. Pessoal, na história da Grécia Antiga, nós vamos ter também um período, e para cada período vai ser de suma importância, que é esse período que os historiadores vão determinar que aconteceu os fatos. Então, vai existir ali o primeiro período, nós vamos chamar de período pré-homérico, certo? Que é aquele período que surge antes do Homero. Nós vamos entender quem foi Homero, certo? Um grande poeta da época, certo? Então vamos lá, período pré-homérico, que é o início do povoamento, quando os povos nômades chegam e começam a habitar a ilha de Creta, começa a se formar os povoamentos ali na região da Península Balcânica, ok? Nós vamos ter aí o período homérico, que é quando ocorre a formação dos gêneros. E aí, quando ocorre essa formação dos gêneros, nós vamos ter aí o início de um poder político, onde o representante da família, o pater, ou pater, como queiram chamar, que era a pessoa mais velha da família, vai assumir o poder dentro desses gêneros, certo? E aí, dentro desses gêneros, vai surgir as pátrias, e aí surge as cidades-estados, certo? Já no período arcaico, o terceiro pontinho, como vocês podem observar aqui, certo? Então, galera, dessas cidades-estados, nós vamos ter aqui o período clássico. No período clássico, vai ser onde ocorre o auge da cultura grega, em especial o auge da cultura ateniense, da economia ateniense, o fortalecimento político, da democracia, certo? Dentro de Atenas, principalmente. E o período helenístico, que é quando a Grécia entra em declínio e que os macedônios começam a invadir a região através do Alexandre o Grande e domina todo o território grego. Beleza? Então, esses são os principais períodos. Hilton, nós vamos pontuar esses períodos todos? Não. Nós vamos pontuar apenas alguns períodos, que é aquilo que nos interessa. Esses outros estão lá nos vídeos que eu enviei para vocês, nas aulas anteriores, quando a gente estava estudando esse conteúdo. Tranquilo, turma? Então vamos nós aqui. Período pré-homérico, vai do século XVIII ao século XV a.C. Então, galera, é nesse período que vai ser escrito aí famoso poema, ou os poemas, escrito por Homero, da Ilíada e a Odisseia. Um poema aí com mais de 15.600 versos, escrito lá tudo na escrita grega. Ok, galera? E o que vai contar esses poemas da Ilíada e a Odisseia? Vai contar justamente sobre a famosa Guerra de Troia,
certo? E formou a famosa guerra envolvendo gregos e troianos, certo, galera? Quando se fala em guerra de Troia, nós imaginamos logo naquele cavalo imenso, que foi o presente dos gregos para os troianos, né, galera? Então, o presente de grego, quando a gente diz, fulano de tal recebeu aí um presente de grego, certo? Então, é um linguajar que já vem desde desse período aí, ok, galera? Então, vamos lá. E a gente sabe que aquele cavalo, né, os troianos achavam que não tinha, era apenas um presente de fato dos gregos, e na realidade aquele cavalo estava, dentro do cavalo, estava abarrotado de soldados gregos que vão lá digamos, massacrar a cidade de Troia. Tá certo, galera? Então, essa guerra vai se dar através de um triângulo amoroso envolvendo aí essa mulher aqui, Helena, que segundo a mitologia grega era filha de Zeus, uma mulher que nenhum homem conseguia conter aos seus encantos. Ok, galera? Ela vai se casar com Menelau e vai se apaixonar por Paris, certo? Então, de certa forma, Menelau era grego e o Paris era troiano. E aí o que acontece? O Paris rouba ela de Menelau e aí, para honrar a sua honra, para lavar a sua honra, Menelau vai buscar Helena e ela resolve não voltar para casa. Inclusive tem um filme bastante bacana que eu vou deixar aqui para vocês, chama Helena de Troia. Você encontra no YouTube facinho. Então, se você quiser assistir, no momento aí que estiver sentado com a família, façam isso, tá bom, galera? Então, Helena, né? Por isso que chama os povos helenos. Os gregos eram chamados de povos helenos, porque segundo eles eram descendentes de Helena, né? A filha de Zeus. Ok, galera? Então, no período pré-homérico, nós vamos destacar esses dois pontos de suma importância para a gente, para o nosso estudo aqui nessa aula. Que vai ser os poemas da Ilíada e Odisseia. Esse poema, a Ilíada, vai contar a ida dos gregos até Troia, e a Odisseia vai contar a saga do rei Odisseu voltando para a Grécia novamente. Em alto mar ele vai enfrentar sereias que vai encantá-los, animais ferozes, e ele vai um desbravador que vai acabar por vencer todos eles até chegar à Grécia novamente. Ok? Então vamos lá. E o outro pontinho que a gente vai citar aqui é a chamada primeira diáspora grega. Gente, diáspora vocês sabem muito bem que é a dispersão de algum povo de alguma região. Certo? Então, como de fato o povo de Tarrafa aqui, um exemplo, o pessoal de Tarrafa de repente começasse a migrar para outros territórios, que se tornasse uma cidade fantasma. Então, a diáspora do povo de Tarrafa ocorreu tal ano. Então, aqui, nesse período aqui, vai ocorrer também, no período pré-homérico, vai ocorrer a primeira diáspora grega, que é quando os dórios, certo? Que eram povos violentos que habitaram a região da Península Balcânica, vão invadir algumas ilhas daquele território. Então, alguns povos começam ali a migrar para outras regiões, principalmente para aquela parte mais de cima da Península Balcânica, ok? Os dórios que vai dar origem aos espartanos, né? Aos povos de Esparta, ok? Por serem muito violentos, povos guerreiros, tinham uma característica militar, ok, galera? Vamos para frente. Organização política, econômica e social. Então, de todas as cidades-estados, e aí nós temos que entender que elas são autônomas e independentes dentro da Grécia, nós vamos ter Atenas e Esparta. A gente viu no primeiro slide que existe aquelas outras lá, Tebas, existe aquelas outras. Mas nós vamos destacar aqui nessa aula apenas Atenas e Esparta, ambas com características diferenciadas na sua forma política, econômica e social. Ok? Então, em Atenas nós vamos ter a política. Somente os homens de maioridade tinham o direito de participar da vida política, das decisões políticas. Então, a mulher aqui ela não tinha o direito de participar da vida política. Ok, galera? Economia. Economia escravista agrícola e comercial, que enriquecia os centros urbanos. Okay? Por mais que existissem as cidades-estados, por mais que existisse um sistema de democracia dentro de Atenas, vai existir sempre a questão do escravo. Esse escravo era através de quê? Escravo por guerra ou escravo por dívida. Geralmente era escravo
por dívida. Ok, turma? Então não esqueçam disso. Organização social. Nós tínhamos aí os eupátridas, os georgóis, os demiurgos, os metecos e os escravos. Por que eu coloquei só assim, sem especificar o que cada um representa? Porque a gente já viu e existe lá no livro de vocês, no livro didático, as características de cada um. Então, se eu fosse pontuar aqui, iria levar um tempinho a mais. Tá bom, galera? Então, digamos que segue aí uma hierarquização. Da parte maior, se fosse uma pirâmidezinha aqui, seria do cume para a base. A base seria os metecos e os escravos. Certo, galera? Vamos lá, seguindo. Esparta. Esparta ela tinha toda uma questão diferenciada. Por quê? Se em Atenas, apesar de haver aquele sistema democrático, a coisa bem organizada e tudo mais, que dá democracia, o próprio nome já está dizendo, poder do povo, né? A ideia do povo no poder. Aqui em Esparta, mas lá, como, melhor dizendo, antes de ir para aqui, lá, por mais do povo no poder, lá só quem poderia participar, homens de maior idade, que consequentemente fosse filho de pai e mãe ateniense. Vale ressaltar bem isso. Então, se você morasse em Atenas, mas se você não fosse filho de pai e mãe ateniense, significa dizer que você não poderia participar das decisões políticas de Atenas. Beleza? Então, era isso que acontecia. E lá em Atenas vai existir esse diferencial, que a mulher não vai participar das decisões políticas. Aqui em Esparta vai ser diferente. Certo? Aqui tem sim a participação da mulher na política. Então a mulher vai ter digamos assim, dentro de Esparta, um papel importantíssimo. Então ela vai estar ali sempre sendo bem pontuada em alguns pontos sociais. Ok? Então nós vamos ter lá a ausência da propriedade privada. Então Esparta tudo era do governo, do Estado. Ok? Nós vamos ter aí um terceiro pontinho, educação voltada para a guerra. Ok? Então, é por isso que nas aulas eu citei para vocês, né, que quando nascia qualquer bebê dentro de Esparta, ele passava por um estudo, por um grupo de anciãos, que iam realmente observar se esses bebês eram saudáveis, fisicamente e mentalmente, certo? Porque ele ia ser preparado para a guerra, para ser um soldado. Porque a educação, de fato, lá era voltado para isso. Certo? Economia fechada, agropastoril. Então, da agricultura e a questão da criação de animais. Uma sociedade formada por espartanos, esparciatas, periecos e ilhotas. Certo? Os ilotas. Característica militarista da formação de guerreiros. Certo? E aí esqueci de citar para vocês aqui nesse pontinho. E quando o menino que era... quando nascia, o menino ou a menina que era vistoriado pelo grupo de anciãos, quando ele apresentava algum defeito, o que acontecia? De imediato ele era descartado da sociedade espartana. Ok, turma? Valeu? Então vamos para frente. Período clássico. Olha só, falamos do período homérico, agora vamos falar do período clássico. Certo? Que vai do século V ao século IV a.C. Então é nesse período que nós vamos ter aí esses principais pontos que nós vamos citar agora. Primeiro vai ser chamado as guerras médicas, certo? No período clássico. Vale ressaltar que nesse período aqui, galera, nesse período aqui as polis já estão formadas, né? Lembre-se lá do que eu expliquei no iniciozinho daqueles períodos que eu citei para vocês. As guerras médicas, gente, as guerras médicas que, eu repito, não vai ser um conflito entre os médicos da cidade de Atenas e outras cidades, não. Beleza? Vai ser um conflito entre gregos e persas. É quando os persas estão expandindo seus territórios, formando um império, né, sob o comando do Dário I, e resolve aí invadir a Grécia. Certo? E aí o que acontece? A Grécia fica sabendo, através de um cidadão, que vai correr aí longas horas para avisar aos gregos que os persas vinham atacá-los, e de imediato, certo? A Grécia forma a chamada Liga dos Delos. O
Quem vai ser responsável por formar a Liga dos Delos? Atenas. E o que era a Liga dos Delos? A união de todas as cidades-estados para lutar contra os persas. Ok, turma? Então, repetindo. Quem era responsável por comandar a Liga dos Delos? Atenas. E o que foi a Liga dos Delos? A união de todas as cidades-estados de Atenas para lutar contra os persas de Dário. Certo? A batalha mais importante que vai acontecer vai se chamar a Batalha de Maratoma, que vai receber justamente esse nome devido a esse cidadão que correu aí longas horas, em alguns quilômetros, para avisar aos gregos que os persas vinham atacá-los. E essa batalha vai acontecer em alto mar. Ok, gente? Então é nesse período também, depois que os gregos, de fato, com a união de todas as polis, conseguem evitar que os persas invadam o seu território, é que Atenas aí vai enriquecer e despontar para o mundo como, principalmente para a Grécia, como uma cidade-estado hemogênica. Certo? Hemogênica não, né, galera? Que palavra. Importante, rica. Ok, turma? Então, o período da hegemonia ateniense. Vai ser o auge da economia ateniense, da cultura, do sistema democrático, ok? É o período que surge aí também alguns legisladores que a gente citou nas aulas passadas, certo? Então, pessoal, vai ser assim, esses pontos que nós vamos pontuar nessa lâmina, nesse slide. Okay? Então, não esqueça, guerras médicas, as guerras entre gregos e persas. Essa guerra vai culminar com a vitória dos gregos sobre os persas e vai culminar com a hegemonia de Atenas. Ela vai se tornar, de todas as polis, a mais rica dentro da Península Balcânica. Ok? Só, galera, que quando Atenas ela se torna uma cidade-estado rica, e aí ela começa a dar início ao seu imperialismo, ela tem aquela ideia de aos poucos começar a dominar as outras ilhas, as outras regiões, isso vai causar um certo, digamos assim, incômodo a uma cidade que tinha uma característica militar, que vai ser quem? Esparta, certo, galera? E aí o que é que acontece? Vai desencadear um conflito que vai ficar chamado como Guerra do Peloponeso. Peloponeso por quê, gente? Porque Esparta ficava situada aqui e essa região aqui era chamada de Península do Peloponeso. Atenas está bem aqui, como vocês podem ver. Ok? Então, Esparta vai unir todas essas regiões, está aqui Esparta, ok, galera? Vai unir todas essas cidades-estados e vai lutar agora contra aquele poder que até então Atenas tinha, certo? Então vamos aqui, ó, causas da guerra, a rivalidade entre Esparta e Atenas contra a questão econômica, política e militar de Atenas. Econômica, a questão do imperialismo ateniense, a política, Atenas democrática, era uma polis democrática, enquanto que Esparta era aristocrática, ou seja, a terra ali era que tinha o poder maior, uma oligarquia, certo? A questão militar, Atenas comandava a Liga dos Delos, vocês sabem que eu citei agora há pouco, e Esparta a Liga do Peloponeso. Galera, qual vai ser a consequência desse conflito? Certo? A decadência de Atenas. E, consequentemente, a hegemonia de Esparta. Ok? Então, a consequência, Esparta venceu esse conflito, essa guerra denominada de Guerra do Peloponeso, acabou com o avanço do sistema político de Atenas, certo? Então, a questão democrática deixa de existir, ocorre o enfraquecimento de Atenas, ok? E, consequentemente, Esparta agora vai caçar briga com outra,
com outra cidade e estado, que vai ser quem? Tebas. Então, de certa forma, galera, dentro desse território aqui, certo? Dentro desse território aqui, vai surgir aí uma série de conflitos internos. E esses conflitos internos vai permitir que as fronteiras fiquem desprotegidas e os macedônios, através de Alexandre o Grande, que comandava o Império Macedônio, vem devagarinho e acaba por dominar toda essa região. Como vocês podem ver aqui, ocorreu o enfraquecimento interno da civilização grega, abrindo espaço para o Império Macedônico. Ok, turma? E aí, de certa forma, essa região acaba sendo dominada pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande. Ok? E aí chega ao fim o período clássico e tem início aí o chamado período helenístico. Período helenístico, galera, vai ser justamente aquele período onde há difusão da cultura grega pelo mundo, né? Por várias regiões ali da península, desde depois pelas regiões da própria Macedônia, do Oriente, ok, da Europa e consequentemente chegando às civilizações atuais. Então, nesse período helenístico que nós vamos pontuar aqui vai ser a difusão da cultura grega por as várias partes do mundo, ok? Galera, chegamos ao fim aí da nossa revisão, da nossa aula de revisão. Desejo a vocês aí bons estudos, boa prova. Se ficou alguma dúvida, volte no vídeo ou pause o vídeo, anote, pesquise no livro, lá vai ter também todo o que a gente estudou aqui, tá certo? Então, que vocês possam ficar com Deus, muita saúde, muita paz e um abraço a todos.